Antes precisamos de algumas definições, e a primeira delas é o que é ser uma pessoa introvertida? Qual é a diferença entre introversão e extroversão? Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre isso por aí, e quando ouviu falar sobre extroversão, ouviu que pessoas extrovertidas falam fácil, não têm muito medo de falar em público, são aquelas pessoas mais espontâneas, que falam bastante e que às vezes têm até o dom da oratória. Será que ser alguém introvertido é totalmente o contrário disso? Que seria, por exemplo, ser uma pessoa quietinha, medrosa, tímida e que não tem o dom da oratória? Bom, eu não sei. A definição que eu mais gosto e que não tem nada a ver com isso é o quanto a pessoa assume riscos sociais. Veja só, a pessoa extrovertida é aquela que assume mais facilmente riscos sociais. Por exemplo, se eu estou num evento que tem muita gente e essas pessoas não me conhecem, nem eu conheço elas. Se eu estou num evento com muita gente, vou sozinho a esse evento e abordo a maioria das pessoas, puxo papo, começo a conversar, até falo sobre algumas coisas íntimas minhas, puxo uma amizade ali com quem eu acabei de conhecer. Se me dá um microfone para falar em público e eu assumo o risco de improvisar falando em público, esse assumir o risco mais facilmente é algo muito natural de uma pessoa extrovertida. Ou seja, não é que o extrovertido ou a pessoa que tem essa extroversão com nível mais alto, não é que essa pessoa ela tem o dom da oratória, é que ela se arrisca mais socialmente. Naturalmente, uma pessoa que tem essa capacidade de se arriscar, ela fez isso a vida toda, daqui 30 anos ela vai estar muito melhor em falar em público. Por um outro lado, a pessoa introvertida, ela se arrisca menos socialmente. Então, dificilmente ela vai sozinha a um evento com pessoas que ela não conhece, dificilmente ela vai puxar papo com todo mundo, dificilmente ela vai pegar o microfone e improvisar falando em público. Não quer dizer que isso não aconteça, porém é mais difícil. Porque pessoas introvertidas assumem menos riscos socialmente. Tá, mas o que você tem a ver com isso? Veja, o que é um risco social? Se arriscar socialmente é como se eu tivesse me sujeitando ao que o outro vai pensar sobre mim. Então eu tenho ali mais receio ou não sobre o que o outro vai opinar sobre mim, sobre o que o outro vai achar da minha performance falando em público. Parece que as pessoas extrovertidas têm menos receio e as pessoas introvertidas mais receio. Agora, por que ter esse receio? O nosso cérebro, parece que muito bom, né, em criar situações que são irreais. A gente se preocupa com o que o outro vai pensar, mas a gente nem consegue controlar os pensamentos do outro. Aliás, a gente nem consegue checar se o outro está realmente pensando o que a gente acha que ele vai pensar. Então, parece muito que os introvertidos, e me coloco nessa, parece muito que nós ficamos ali tão preocupados com o que o outro vai achar que isso nos trava, isso nos faz nos arriscar menos nessas situações. E a minha grande dica para você, com base nessa definição, é que você possa acreditar mais no que é real, sabe? Talvez todas essas situações que parecem tão arriscadas para você, talvez não são tão arriscadas assim. Talvez conhecer uma pessoa nova pode ser a porta de entrada para muitas coisas novas e boas na sua vida. Talvez ao conhecer alguém que você nem imaginaria conhecer, você pode conquistar uma vaga, o emprego dos sonhos. Talvez uma pessoa que você troca uma ideia ali rápida e conhece um pouco sobre ela e ela um pouco sobre você, talvez isso te abre portas para algo incrível na sua vida, mais que profissional, mas na sua vida pessoal. Eu mesmo repito, pessoas são oportunidades. Então, muitas vezes a oportunidade da tua vida está a uma conversa de distância. E eu vejo muitas pessoas introvertidas, e eu já passei muito por isso, que têm esse medo de se arriscar. E esse medo mesmo é o que impede essas pessoas de conquistar tanta coisa. Já que esse medo existe, ou esse receio, essa dificuldade em se arriscar acontece, naturalmente pessoas mais introvertidas se testam menos no que consiste a se expor e se comunicar. Aquela pessoa extrovertida, por não ter tanto receio assim de se arriscar, ela vai tentando, errando, passando vergonha a vida toda. Passa uns 30 anos, lembra? Ela fica melhor. Já a pessoa introvertida é tanta cautela, é tanto receio se deve ou não deve se arriscar, que passa 30 anos e ela está às vezes na mesma. Ela acabou não evoluindo na comunicação. E isso faz parecer que essa pessoa é menos carismática. Por isso que pessoas extrovertidas parecem mais carismáticas e pessoas introvertidas às vezes se intitulam, se acham menos carismáticas.
Bom, primeira definição foi feita. A minha dica principal para você é que você entenda que às vezes faz sentido se arriscar. Muitas vezes não tem problema nenhum em se sujeitar ao que o outro vai pensar, até porque você nem sabe o que o outro vai pensar. E como tudo na vida e principalmente na comunicação, quanto mais você ousar tentar, treinar e ter a atitude de se expor, melhor vai ser para você. Se você é uma pessoa introvertida, não quer dizer que você é uma pessoa medrosa, não quer dizer que você é uma pessoa tímida. Mas se você não se arriscar e não buscar ocasiões para se expor, talvez a timidez vai lá e te pega. Então, vamos para a nossa segunda definição. O que é carisma? Carisma nada mais é do que quando as suas expressões faciais e expressões corporais mostram abertura à conexão. Veja, quando você entra num lugar, seja um restaurante, por exemplo, uma cafeteria, e você entra nesse lugar com a cara fechada, com o corpo curvado, com os membros, os braços fechados, a impressão que fica para quem te vê de fora, te vê de longe, é que você não quer muito se conectar com ninguém não. Você tá na tua ali e aí, meu, né? Nem fala comigo, é o que mais parece. Então, o carisma, ele acontece, ele transparece quando o seu corpo está diferente disso. Quando você está sorrindo, quando você olha nos olhos das pessoas, quando a sua expressão facial demonstra essa abertura à conversa, à conexão, ao novo. E ao mesmo tempo o seu corpo não está curvado, mas está com o peito aberto, com os braços abertos. Ou seja, a tua postura, o teu rosto e o seu sorriso demonstram que você está aberto a conversar, a se conectar, a conhecer alguém novo. E veja, talvez isso seja mais difícil para uma pessoa introvertida, mas como tudo na vida, principalmente a comunicação, tudo isso pode ser treinado. Entrar num lugar sorrindo não custa um centavo. Falar com alguém sorrindo não custa um centavo. Abrir o corpo, os ombros, estufar o peito, abrir os braços e olhar para frente e não para baixo, não custa um centavo, custa apenas uma decisão, custa apenas uma atitude. Então, essa é a minha segunda dica para você que é uma pessoa mais introvertida e quer parecer mais carismática. Você poderia, e aqui fica a dica, além de se sujeitar ao que o outro vai pensar, além de se arriscar e conhecer pessoas novas, se expor quando você talvez não teria coragem para isso, além de se arriscar mais, se arrisque utilizando esse tipo de técnica que vai demonstrar carisma. Por exemplo, vai falar com uma pessoa nova, antes de falar com ela, até chegar até essa pessoa, sorria para essa pessoa. Vai começar essa conversa com essa pessoa, fale sorrindo. Isso é técnico, isso pode ser criado, isso pode ser forjado. Vai falar em público, se permita falar em público usando essa tática de falar sorrindo. Se permita falar em público não curvado, mas sim com a postura, peito aberto, gestos aparecendo. E não com um gesto que está tímido, um gesto que está escondido, mas sim realizando um gesto, tendo uma amplitude de expressões corporais que, no caso, precisam ser vistas. E quanto mais você se colocar nessa posição de ser visto, de ser lembrado, de até impactar as pessoas com essas técnicas que podem ser forjadas, com certeza você não só parecerá uma pessoa mais carismática, mas você será considerado, enfim, como alguém que merece e vai conquistar, com certeza, mais oportunidades. Ficam aqui então essas duas definições. A introversão é quando você se arrisca, tem uma tendência a se arriscar menos no que tange a pessoas, grupos, gente nova na tua vida. Então, que tal se arriscar mais? Que tal não ficar refém desse pensamento de que você vai ser mal julgado? Que tal não ficar refém dessa irrealidade e ousar de alguma forma se expor, falar com gente nova, que seja um bom dia para alguém que você, né, costuma sempre naquele mercado e nunca falou com a pessoa que te atende. Que tal mesmo um vídeo, gravar um vídeo e postar algo que talvez pareça tão difícil ou tão ousado, mas é o que vai te fazer testar ou treinar essa nova comunicação. E além disso, que tal utilizar essas técnicas que podem ser forjadas? Um sorriso, uma expressão facial, um olho que se conecta com outro olho, né? Um olhar que se conecta com outro, um corpo que mostra a abertura à conexão. Com essas duas definições e essas duas dicas, eu tenho certeza que se você levar bastante a sério, daqui para frente você será ainda uma pessoa introvertida, mas ainda assim
que não tem nada de errado ser introvertido. Eu mesmo me considero uma pessoa introvertida muitas vezes na minha vida. Tem hora que eu quero sim ficar quieto, tem hora que eu quero sim não conversar com todo mundo, mas isso não pode acontecer para sempre na sua vida, nem em todo momento. Mas que tal permanecer sim uma pessoa introvertida, porém utilizando técnicas de comunicação e carisma que vão te colocar como alguém muito querido pelos outros ao seu redor e principalmente alguém que conquista muitas oportunidades. Até porque, para finalizar essa ideia toda, quantas vezes você foi o melhor da sala? Quantas vezes você foi o melhor da reunião? Quantas vezes você era a melhor pessoa, com maior conhecimento naquela ocasião? Mas, por um receio de se arriscar, um receio de se comunicar, você guardou para si o seu conhecimento, guardou para si as suas ideias, e alguém que não tem nem metade do seu conhecimento foi lá e ousou se comunicar, se arriscou e comunicou, e às vezes tomou o seu lugar. Eu, de maneira alguma, quero que você perca mais oportunidades, eu quero que você conquiste oportunidades. E é por isso que o que você aprendeu aqui agora comigo pode ser aplicado já, para já. E isso vai te tornar uma pessoa com muito mais sucesso.